Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico. Estamos estudando sobre o resgate, o grande resgate feito por Jesus em favor de cada um de nós. Estamos aqui meditando, pensando, viajando literalmente no passado, nas páginas da Bíblia, contemplando aqui, meditando nas cenas finais da vida de Jesus aqui quando esteve conosco aqui neste mundo. Eu espero que você esteja aproveitando ao máximo aí. Está sendo uma oportunidade incrível a gente poder estudar, meditar e aprender com tantas coisas a respeito desse assunto tão importante na palavra de Deus. A gente está com um grupo muito especial, eles estão com a gente já aqui há algumas semanas, eles toparam esse desafio, representando aqui os jovens da Paulista Sul. E a você também que acompanha esse podcast é feito para você que é jovem também, você que é líder da Escola Sabatina, você que é professor da Escola Sabatina, do seu Maranata Class, da sua classe de jovens. Esperamos que seja um recurso que tenha abençoado, continue sendo útil para você e na sua igreja também, beleza? Ela está aqui, ela está aqui porque ela ama a missão, ama voluntariado, ama o Ministério Jovem, ela é líder de jovens, inclusive, é nossa distrital de jovens aqui na Paulista Sul. Bem-vinda, Nath, ao podcast No Contexto. Obrigada. Mais uma vez. Obrigada, pastor. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês novamente para debater uma lição tão gostosa que é desse semestre, né? Caleb na veia aí, né? Com certeza, vindo de uma missão Caleb extraordinária aí na primeira região. Sensacional, gente. Muito bom. E eu tô aqui com ela, pastor, minha amiga, minha parceira de ministério aí, a minha amiga Fabiana, que veio lá do Jardim Flórida, gente. Um beijo pro pessoal do Jardim Flórida. Obrigada, Nath, pela recepção. Obrigada pelo convite, pastor. Muito eu bom. Estou aqui com uma camiseta diferente, que dá pra ver aí, né? Nunca foi só uma marmita, né? Exatamente. E eu vou mandar um beijo, porque essa camiseta aqui representa uma das nossas frases que a gente usa lá no TVR, né? Que é o Ministério, né? O Ministério Explica de pra pessoal de Rua. casa aí o que é TVR. Isso. O TVR é Te Vejo na Rua, Muito e aí a segunda legal. frase é Te Vejo no Céu. Muito A gente legal. tem muitas frases lá, né? Mas se você quiser conhecer melhor, segue lá no Te Vejo na Rua Oficial. Ok. Lá no Instagram é mais fácil, porque eu for explicar, não dá, né, pastor? Então, o A gente ministério que existe para poder levar comida, né? Geralmente Sim. mais comida, outras coisas também, mas levar comida para Sim. pessoas em situação de rua, né? Isso. Aqui em São Paulo, né? A desculpa é a marmita, vamos Muito dizer assim. legal. Pra A poder- desculpa para chegar nas pessoas. Muito E bom. também a gente faz cultos nas clínicas de reabilitação, que normalmente é onde a gente interna quem quer sair. Sensacional. É essa ponte Já que a gente faz. encaminha e depois acompanha também. lá. Vamos acompanhando lá na clínica. Sensacional. E aí, tá aí? Tá aqui mais na Zona Sul de São Paulo, tá Isso. mais distribuído Não, aqui na região do Capão Redondo, Valo Velho, Campo Limpo e ali na Mboi, que a gente faz No um Boimirim, projeto né? na Mboi, isso ali naquela Ok. região. São 5 regiões que a gente atende, né? Mas se você quiser conhecer, segue lá no Instagram que tem detalhe. E às vezes as pessoas se interessam, né? Você pode ajudar? Como? Segue lá no Instagram que lá tá com todas as informações. Muito bem. Vem com Tá quem bom? hoje aí? Quem? Quem? O Cê é cara, o mito. louco. De novo. Eu tô aqui com o Lucas, que ele é casado com a Alessandra. Tem uma filhinha que acabou de fazer 1 ano, a Cecília. Né? Ele é programador, mas acima de tudo, ele ama estar envolvido com essa divulgação. Isso que a gente está fazendo aqui, ó. Falar de Jesus para as pessoas através do uso da internet, né? Live. Então, assim, Lucas, é um prazer, né? Estar aqui com você. Finalmente a gente se encontrou. Obrigado, gente. E vamos lá compartilhar, né? Obrigado, gente, pelo convite, tá? Tô muito feliz aqui de estar passando esse tempo com vocês, essa semana aí. Foi um mês maravilhoso aí com vocês, foi muito incrível e assim, é agradecer, né? É uma oportunidade que eu sempre sonhei, sempre almejei, já comentei com vocês aqui. E ter esse espaço, essa oportunidade de falar de Cristo, de Jesus, junto com vocês é sensacional. E eu não posso deixar de falar, né, do nosso querido Pastor Leão. Aqui, Olha que aí. trouxe essa realidade para nós aqui, pastor. Muito obrigado. Tá? Agradeço. Prazer é nosso, tá? Obrigado, Lucas, pela disposição, tá? Tá com a gente aqui, a Nath também, Fabi. Bom, eu queria dizer pra você que esse conteúdo tá sempre disponível, não esquece, tá? Sempre depois do meio-dia do sábado, início da semana, você já pode procurar lá no canal do YouTube da Paulista Sul, só procura lá podcast No Contexto, e vai acompanhar o episódio da semana, já tá disponível no início da semana, ou a minutagem, um dia especial que você quer pesquisar, quer ter algum insight, tá lá também disponível para você, tá? Lembrando que você pode acompanhar também o conteúdo desse podcast em nosso perfil do Instagram, tá bom? Jovens Adventistas APS. Você acompanha também aí os bastidores da semana, os cortes e todos os projetos do Ministério Jovem aqui da Paulista Sul, aqui do estado de São Paulo e também de toda a América do Sul, tá bom? Inclusive estou aqui, ó, um dos projetos mais importantes que a igreja tem abençoado muitos jovens, são mais de 7 mil jovens que já participaram desse projeto.
ao longo de 10 anos. Eu estou falando do projeto Um Ano em Missão. Ele acontece geralmente em todos os campos aqui da América do Sul, em vários, e um ou outro não acontece por uma questão de logística. E aqui em São Paulo também não é diferente. Temos todo ano uma edição dessa equipe atuando em algum lugar, estabelecendo uma nova igreja, estabelecendo um centro de influência, ou até mesmo revitalizando uma igreja que já existe e precisa crescer, voltar a crescer em muitos aspectos. É um projeto que desafia jovens a dedicarem um ano de suas vidas full time, tá vendo aí, ó? Dedicando para um trabalho, estudo, faculdade, deixando às vezes sua terra ou até seu país para se dedicar exclusivamente para a missão de salvar e servir. Então, tem interesse? Procura também no nosso Instagram, coloca lá na nossa bio ou no nosso comentário lá, olha, eu quero participar, como é que faz? Vai ter alguém que vai te responder em breve, tá bom? Você pode perguntar também direto aí no nosso... Instagram. No nosso Instagram não, mas no outro, de baixinho. Não. Ai, meu Deus, esqueci agora, que você pode colocar lá direto uma mensagem, no aviãozinho lá, esqueci o nome. Direct? Direct. No direct, isso aí, no direct. Eu quero participar, como é que faz para participar na Paulista Sul? Você pode perguntar que alguém vai te responder em breve, fechou? Bom, eu queria pedir aqui a Nath para fazer oração, pedindo a... Ela inclusive participou já do projeto O Ano em Missão. Maravilha. Faz uma oração pra gente aí, pede a bênção de Deus para o estudo de hoje. Vamos orar. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reuniu aqui nesta mesa novamente para debater a sua lição, Senhor. Que seu Santo Espírito possa estar sobre nós e também sobre aqueles que estão assistindo, Pai, que o Senhor possa inspirá-los também. Fica conosco no restante desse dia, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Nath, mais uma vez. Tá? Vamos lá, tema de hoje, muito... É o ápice também essa saga que envolve todo as cenas finais da vida de Jesus. Talvez seja um dos momentos também que é muito intrigante. Toda vez que a gente tem contato com esse tema, com esse personagem especial, a gente fica meio que intrigado, né? Porque a gente fica tipo assim, mas como é que ele não toma uma atitude diferente? Por que tem que ser assim, né? E a gente começa a perceber que existia muito ali em jogo, né? E o que de fato Jesus queria fazer ao permitir que ele participasse também de uma das fases mais importantes do ministério de Jesus aqui na Terra. Eu vou ler, o tema de hoje está aqui já na tela, aqui, ó. Crucifico o rei de vocês? É uma pergunta, né? E é curioso, né? Porque parece que essa decisão, ele até achava isso, inclusive, né? Estava nas mãos dele. Mas é uma pergunta que ecoa aí ao longo do tempo, né? E a gente tem uma resposta já para ela, mas o tema de hoje é uma pergunta. Crucifica o rei de vocês? É o tema de hoje. E o capítulo 23, eu vou ler aqui 23 de Lucas, vou ler aqui a partir do versículo 1, só para iniciar aqui a nossa história. Eu vou ler aqui para a gente poder contextualizar o tema de hoje. Depois a gente vai para a tirinha aqui, tá? 23, verso 1 em diante. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara o próprio Cristo, ou um rei dos judeus, né? Muito bem. E tem mais aqui, né? Pilatos perguntou a Jesus: quem é este rei dos judeus? Aliás, Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. E verso 4, então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo algum para acusar este homem. E ele reafirma isso em outros momentos também, durante os julgamentos que aconteceram, né, naquele dia terrível, né, na história deste mundo, né? Muita injustiça, um julgamento às escuras à noite, né, no Sinédrio, depois é lançado para Pilatos, e depois como quem não quer se envolver, ele manda para Herodes, aí Herodes também não quer se envolver, e aí chega nas mãos dele mais uma vez, né? E ele, como todos nós, precisamos também tomar uma decisão, né? Bom, tirinha da semana, eu queria ouvir as impressões de vocês, começando pro Lucas aí. Bora pra lição! Qual é a tua impressão, Lucas? Pastor, a tirinha acho que ela tá bem clara, né? Principalmente pelo esse ponto ápice aí, que é a crucificação de Jesus, não só ela, mas como o interrogatório que ele teve, né? A gente tem ali por causa da folhinha de louro na cabeça, a gente já consegue assimilar ali que é alguém atrelado a Roma, e ele fala: se vocês querem crucificar este inocente, vão em frente. E ele faz um gesto de lavar as mãos, que é aquilo que
naturalmente a gente fala assim, ó, vou lavar minhas mãos porque não tenho culpa com isso, não me envolvi com isso. Só que quando ele levanta as mãos para secar, ele percebe que a mão ela ainda está toda suja. Então aqui a gente já consegue perceber que Pilatos, né, representado aqui por essa tirinha, ele tinha sim parte, ele tinha sim como tomar uma posição e uma decisão, e a sua omissão da responsabilidade, eu acho que a gente vai esbarrar bastante aqui na lição falando sobre isso, a sua omissão da responsabilidade não o deixava limpo, porque mesmo com que ele lavasse, mesmo que ele fizesse, colocasse diversos argumentos em cima, ele continuaria pecando, porque ele tinha responsabilidade, mesmo assim não tomou parte ali do que ele deveria fazer. Boa! Nath, tua impressão da tirinha. Bom, eu acho que o Lucas representa muito bem, né, o que essa sujeira na mão de Pilatos, né? Representava muito essa corrupção de... O caráter dele era um caráter sujo, pela pressão que o povo estava fazendo ali naquele momento de julgamento de Jesus. E justamente essa moeda de troca que o senhor falou, pastor, de passar de Herodes para Pilatos, de Pilatos para Herodes, e aí voltou para ele. Ele queria que como chama? A população dele continuasse Sim. viva ali no meio do povo, né? Então, assim, representa muito a popular, sujeira que ele né? tinha Manter a sua nas mãos, posição. né? Por mais que ele fosse corrupto, ele queria continuar corrupto mesmo que aquilo representasse a morte de um inocente, né? Ok, mesmo que isso custasse a morte de um inocente. E você, Fabi? Qual é a tua impressão da tirinha aí? O que ela falou pra você? Eu achei muito irônico, assim, o fato, né? Tá lavando a mão e a mão sai suja, né? Se você parar pra pensar na lógica, isso não acontece, né? Você lava a mão, ela sai limpa. Mas a gente sabe que esse gesto de Pilatos não deu inocência pra ele nos atos que estavam sendo acontecido. E aí eu lembrei também do meme que rolou muito aí, né? Que faz aquela perguntinha, será? Normalmente você oferece uma coisa que você tá querendo, né? Não, será não, é se quiser, né? Se você quiser. Se você quiser vir ver. Se você quiser vir ver, na verdade você tá meio que convidando, mas de uma forma mais discreta, você fala, se você quiser, ou seja, joga a responsabilidade pro outro sobre aquilo que você quer, né? Então, assim, isso é muito, assim, sério, né? Porque às vezes a gente cai nessa armadilha também. De querer jogar pro outro a responsabilidade, sendo que é a nossa responsabilidade mesmo. Como também as nossas escolhas que a gente faz em relação à nossa vida, a nossa relação com Jesus, é sempre a minha escolha. Afinal, é isso que ele fez, né? Entregou de volta a escolha pra gente. Sim. O significado do lavar das mãos, né, ele é muito forte, né, nessa cultura especialmente, né, até hoje é um ditado popular, virou, né, mas era uma coisa geralmente feita, era um ato público, né, e a ideia significava dizer que o juiz, que estava exercendo aquele papel ali de dando um veredito, né, ele estava apenas cumprindo o seu papel, certo? Não tinha nada a ver com a sentença positiva ou negativa que foi tomada a respeito de quem estava ali. Talvez a grande mensagem que falou para mim particularmente, né, é que diante de Jesus ninguém pode ficar indeciso ou isento de tomar uma decisão. Como? Diante de Jesus ninguém vai ficar sem ter que tomar uma decisão ou tomar um lado. E não fazê-lo já é manchar as suas mãos ou a sua vida com o preço, né, do sangue que foi derramado, né, em favor de cada um de nós. Então, Pilatos, ele recebeu a oportunidade, né, de tomar a decisão mais importante da vida dele. E estava diante dele, cara. Como todos nós, né? A gente olha para Pilatos, como é que ele ia se dispor com o governo, com o imperador, com não sei o quê. E com a gente não vai ser diferente, não. Essa é a grande questão, né? Você, eu, todos nós aqui teremos que, em algum momento da nossa vida, tomar uma decisão ao lado de Jesus, né? E Pilatos também teve essa oportunidade. E ninguém, absolutamente ninguém na história da humanidade vai poder dizer que, não, com isso aqui eu não posso e nem vou me envolver. Não, alguém em algum momento vai ter que tomar uma decisão de aceitar ou de rejeitar o sacrifício de Jesus. Conflito de consciência. É Lucas, né, agora? Fabi. Sou eu. É Fabi, perdão. Caramba! Fabi, a lição começa falando que Pilatos não poderia ser diferente, né? Porque ele teve contato com aquela pessoa que eles talvez até tinham ouvido falar, e isso gerou um conflito muito grande, porque ele estava diante de alguém que era inocente. Como foi esse conflito de consciência na experiência de Pilatos? Na verdade aqui, né, tá falando agora de Herodes. Sim, de Herodes. De Herodes. Na lição, ela traz um ponto que eu achei muito interessante. Porque ele fez uma junção pra gente entender o contexto da história. Porque às vezes na Bíblia só colocou ali a historinha, né? Mas ele trouxe um contexto. E começa falando sobre a morte de João Batista. Né? Que Jesus ganhou popularidade, vamos dizer assim. Começou a ser bem
bem visto por alguns e mal visto pelos outros, depois da morte de João Batista, né? E que essa questão de Herodes com João Batista, a gente conhece a história, né? Que ele que mandou matar. E Herodes, ele não tinha encontrado Jesus até então. E aí, o que se falavam é que, será que era o João Batista que tinha ressuscitado, né? Então começou a ter algumas conversinhas em relação a Jesus, né? E este foi o primeiro momento que realmente Jesus se encontrou com Herodes. E quando Herodes estava de frente, né, para Jesus, e aí ele começou a... Porque Herodes esperava que Jesus fizesse milagres, que ele provasse quem ele era para ele, né? Porque alguma razão ele achou que Jesus tinha que prová-lo, né? Eu sou tal, e então eu tinha que provar. Verdade. Só que Herodes ficou ofendido com o silêncio de Jesus, né? E ele, mas de alguma coisa, ele percebeu que aquele homem não era igual os outros criminosos que apareciam ali na frente dele para ele julgar. Só a né? postura já era diferente, né? Mesmo com o silêncio, ele percebeu isso. E aí, tem uma questão de nome, né? Porque o Herodes o Grande, né? Tentou matar Jesus quando ele nasceu, né? Foi o pai dele que deu o decreto para que Jesus fosse morto, os bebês, né? Quando era criança, né? Mataram todos os bebês até 3 anos de idade. Foi o pai dele que fez. E quando Herodes... Antipas, né, que fala que esse que é o filho, se encontrou com Jesus, ele tava com uma questão de conflito de consciência. Por quê? Porque ele tinha uma coisa pesada. Ele já tinha matado o inocente. João Batista pesava sobre ele. E quando ele percebeu que Jesus era mais um inocente, ele não conseguiu dar esse próximo passo. Por quê? Porque ele já estava com peso na consciência da morte anterior. E aí ele via Jesus da mesma forma e ele não conseguiu falar, não, vai matar, né? Porque ele manda Jesus de volta para Pilatos, né? E eu achei que muito interessante porque na lição eu falo uma coisa que me chamou muita atenção. E eu particularmente não tinha pensado nisso. Jesus, ele ficou em silêncio porque João Batista já tinha dado a mensagem de advertência. Que louco, hein? Para Herodes. Então Jesus não tinha nada a acrescentar. Porque na Bíblia não fala? Sim. Você tem que ouvir os meus profetas. Então, João Batista já tinha sido mandado para advertir. Herodes o ignorou. E ele sabia disso, tanto é que a consciência dele estava pesada por causa da morte dele. Então, Jesus, ele não ficou quieto porque ele não se importava ou por causa de aquilo. Porque ele falou com Pilatos, né? Mas é porque Herodes já tinha tido a mensagem que ele precisava ter, né? E Jesus, ele sempre tá dando oportunidade, né? Mas a escolha ainda é nossa, que foi o caso de Herodes. A escolha foi dele, não ouvir João Batista. E ele chegou ao extremo, manda matar João Batista. Então, o silêncio de Jesus, na presença de Herodes, foi por causa disso. Né? Eu achei muito interessante isso. Eu queria fazer um breve comentário, tá bom, sobre essa lição de domingo, que uma coisa que me chamou a atenção é que a ausência de resposta de Jesus também é uma resposta, né? Às vezes ele não tem mais nada a acrescentar quando ele nos encontra. Sim. Aquilo ali é uma escolha nossa, buscarmos a Deus todos os dias. Quanto mais a gente busca, mais a gente conhece Ele, mais a gente cria uma intimidade, né? A gente vem de uma lição de conexão para com Cristo, e às vezes o que Ele precisa falar está na própria palavra dele. A gente fala, nossa, mas Deus não responde a minha oração. Mas às vezes abrir a Bíblia e buscar também é uma resposta. Verdade. O silêncio dele também está nas escrituras, né? Então é esse ponto que eu queria destacar aqui também nessa lição de domingo. Inclusive João, né, pastor? Quando ele ficou de frente com... João não, Pedro. O silêncio, Jesus ficou em silêncio, mas isso. Pedro entendeu tudo, né? É incrível, né? Cara, eu fiquei pensando aqui em mim, né? O que mais Deus tem que falar pra gente acordar, né? Isso é muito sério, né? Muito. Porque Herodes teve muitas oportunidades, né? Deus a oportunidade de Deus de enviar para ele um dos principais mensageiros que já pôde enviar para esse mundo, né? E também por uma questão de conveniência, né? De querer agradar os outros, de querer, né? Se manter no pecado, né? Porque o que levou João a perder a cabeça foi confrontar o pecado de um rei. Já pensou? Ser um adúltero. Cara, loucura, né? Por um lado, alguém totalmente fiel àquilo que estava fazendo, por outro lado, alguém totalmente conveniente, né? E isso é demonstrado mais uma vez agora quando ele tem contato diretamente com a mensagem encarnada de João, né? E mais uma vez esse conflito de consciência, né? De Herodes, né? É muito evidente aqui, né? Porque ele, assim como nós, também quem sabe o que falta para nós hoje não é mais conhecimento, né? Não seja conhecer mais ou obter mais informação, né?
mas a decisão de que lado você quer ficar, né? Talvez tenha alguma coisa ou alguma área na sua vida que eu já tenha deixado claro para você, né? Que a gente tem que mudar, tem que alterar, e às vezes a gente quer ouvir, sei lá, um anjo descendo do céu para falar o que a gente precisa, quando na realidade Deus já foi muito claro, às vezes até mais de uma vez, né? E a gente não quer acordar, a gente não quer despertar ou decidir obedecer, né? Tudo que a gente faz, a gente planta e colhe, né? Diz que Herodes terminou como um louco, né? Perdeu tudo, ambos, né? Pilatos, né? Depois perderam tudo, foram destituídos de tudo. Mas você percebe que aquilo que a gente, por muitas vezes, que a gente quer trocar Jesus ou vender Jesus, né? Isso não tem valor nenhum, mais nenhum mesmo. E a evidência desses personagens, eles demonstram isso pra gente claramente, né? Então a gente precisa estar atento hoje, né? Talvez Deus está dando a você também hoje, através desse podcast, mais uma oportunidade, né? Da gente parar. Deus está falando de novo, cara, acorda, volta para Cristo, volte a orar, abandona esse pecado, toma uma decisão, se posicione ao lado de Jesus, né? E às vezes para alguns vai custar, às vezes um trabalho, um emprego, um sonho de uma carreira profissional, e ok. Nosso bate-papo aqui está dizendo que se manter ao lado de uma mera conveniência humana, por manter algo que você acha que sem isso você não vai viver, segundo a Bíblia, não vai te levar muito longe, não. Inclusive, a parte aqui do compreenda, não é? Agora, Lucas, a lição menciona agora especificamente o personagem da semana, né? Porque Pilatos recebe Jesus, né, após o sinédrio, aí ele joga Jesus para Herodes. Herodes também não se envolve com Jesus, né? Ele não obtém o que imaginou que deveria ter de Jesus, né? E até se incomoda com o silêncio dele. E ele devolve ele para Pilatos, né? E Pilatos agora tem que tomar uma decisão. E como é que foi essa experiência de Pilatos participando, na cabeça dele não participando, né? Mas participando diretamente da condenação de um inocente? Eu gosto de ler aqui, principalmente essa parte da Bíblia, eu gosto de imaginar muito, né? Igual a gente estava comentando um pouco mais cedo. Mesmo eu já sabendo o que vai acontecer, o final da história ali, toda vez que eu passo aqui em João 18, 19, me traz uma ansiedade, porque eu ainda espero que Pilatos tome uma decisão correta, diferente, cara. Porque assim, a gente tem uma cena que, olha como funciona uma cena. Pilatos, então, ele recebe Jesus. E, assim, ele recebe Jesus por algumas acusações que, ao ler a palavra do Senhor, ao ler todo o Evangelho, não cabe a Jesus nenhuma delas que foram acusadas. Os próprios autoridades judeus falaram para levar um Pilatos, acusando eles de que provocaram rebelião, de Jesus de ser um provocador de rebelião, Jesus ser a pessoa que estava instigando as pessoas que estavam em volta dele ali a não pagar impostos para César, e que se declarava rei. O que eu acho engraçado nessas acusações que os fariseus, os líderes religiosos faziam, que era assim, durante toda a história de Jesus, os fariseus, os judeus, eles procuravam condenar Jesus através das leis de quem? Das próprias leis, das leis judaicas ali. Sim. Só que como eles percebiam que não podiam condenar, eles não podiam levar Jesus de fato à morte, eles começam então, leva Jesus a Pilatos ali, e nesse levar a Pilatos, eles não levam Jesus com acusações de leis judaicas. Eles não falam assim, olha, Jesus ele profanou o sábado, Jesus andou mais de 1 milha, Jesus ele sentou com os fariseus, ele curou no sábado, Jesus ele está comendo com pecado. Não, ele chega lá e ele acusa coisas severas para pessoas que eles não podiam fazer naquela época, que era o poder naquela época. Então, quando Pilatos ele recebe Jesus com essas falsas acusações, e aí então começa a grande conversa entre Jesus e Pilatos, ali, que é bem retratada em João 18 ali, seguindo ali para João 19. E aí Pilatos vai e pergunta para Jesus, você é o rei dos judeus? É você que está dizendo isso. Né? E aí Jesus fala assim, olha, da minha boca não saiu. Tu que tá falando. Né? Eu sei que diz isso daí. E aí Pilatos, a gente, na leitura do texto, a gente consegue perceber que Pilatos ele não quer tomar uma ação, ele não quer tomar um polo
né? Ele não quer ir para um lado direito e nem para esquerda, ele só quer tipo se livrar do problema. Tanto que ele decide o seguinte, cara, vou dar só umas açoitadas nesse rapaz, depois a gente libera ele. Depois a gente liberta ele. E aí, só que mesmo essa decisão de açoitar Jesus gera uma condenação injusta, porque ele estava apanhando por quê? Se ele não fez nada. E nessa conversa com Jesus, ele percebe, ele tem a consciência, esse é o pior, ele tem a consciência de que está na frente dele um inocente. E tendo essa consciência de que está na frente dele um inocente, a posição correta que ele tinha que tomar, e aí a gente volta para a tirinha, que ele lava as mãos, mas quando volta ainda está suja, ele devia tomar o seguinte, gente, vocês estão fazendo alvoroço, algazarra, não tem nada a ver, vocês pediram para que eu condene esse cara, eu não vou condenar. Ele não fez nada contra o poder Roma, ele não fez nada contra César, não fez nada contra Roma, se fez contra vocês, julguem pelas leis de vocês. Não envolva o Estado em discussão religiosa, porque não faz sentido. Mas não, ele pela pressão do povo, pela pressão da população, ele vai lá e toma essa posição. E eu acho engraçado porque os fariseus, eles, quando Pilatos volta para a população e fala assim, olha, ele é o rei judeu, ele não é o rei de vocês, eles voltam e falam o seguinte, o nosso rei não é ninguém a não ser César. Cara, essa frase me mata, gente, porque eu não tenho como alguém que é da igreja, que se diz da igreja, vou colocar no contexto aqui, chegar num ponto onde você se declarar que quem manda em você não é Deus, e sim uma pessoa, um ser humano. Me lembra muito do povo de Israel pedindo um reinado quando tinha os profetas ali, não, queremos um rei, queremos que Saul seja um rei, porque queria ser igual às outras pessoas. Eles passaram a vida inteira falando que Deus é soberano, que Jesus não é nada, que Deus é superior, e aqui eles falam assim, não temos outro rei a não ser César. Eles se colocam à posição, e aí Pilatos se sente a pressão de ir lá e condenar Jesus. E eu acho engraçado também, só para fechar aqui essa parte de segunda, tem uma parte também que Pilatos, assim, ele tenta de todas as formas, por isso que causa essa ansiedade na leitura, ele tenta de todas as formas se livrar do problema que é Jesus Cristo. Tá muito indiferente, muito imparcial, e do nada o que é a verdade? Ele pergunta... É muito engraçado como tá pendulando o tempo todo. Né? E ele fica assim, e chega uma parte que ele fala assim, cara, não, beleza, é o seguinte, preciso me livrar desse cara. Já tinha uma ideia. Páscoa tá aí, Páscoa tá chegando, olha que coisa sensacional. Do lado nós temos um criminoso condenado nas 3 instâncias aí do STF. É uma pessoa assassina, bandida, que só dá prejuízo para a sociedade. E do lado temos alguém que eu sei que é inocente, vocês sabem que é inocente, mas vocês estão querendo condenar. Vou fazer a pergunta para vocês. Cara, na cabeça dele tava perfeito o plano. Perfeito. Né? Ele montou um plano, tipo assim, já sei como eu vou me livrar do problema e eu não tomar uma posição. Ele monta todo um plano assim, fala assim, cara, isso aqui... As pessoas não vão ser loucas ao ponto de não escolher. Gente, é o seguinte, aqui tem Barrabás, vocês já conhecem Barrabás, né? Passou ali no Datena várias vezes. Né? Incidente. O cara ali, ó, matou, roubou, assaltou. Aqui a gente tem Jesus, que curou seu parente, seu irmão, seu tio. Tá vendo? Você tá andando? Foi Jesus que te curou. Você tá vendo toda essa palhaçada aqui, Jesus que te deu a visão. Quem vocês querem? Quem vocês querem? E a população grita, Barrabás. Solte Barrabás. Solte Barrabás. E para fechar, a lição traz um comentário aqui. Isso nos soa absurdo, que é esse grito das pessoas, né? E é mesmo, mas precisamos encarar uma verdade. Toda vez que escolhemos os nossos pecados no lugar de Jesus, no fundo, nós estamos repetindo a mesma decisão. Isso é pesado. Todas as vezes, né? E essa, quem sabe, seja a grande lição, né, desse momento, né, dessa condenação do inocente, né? Na realidade, Jesus, obviamente, né, por ser uma decisão dele morrer por nós, né? Barrabás, a gente, né, vê Barrabás como Judas também. Na realidade, Judas, ele representa todo aquele que teve a oportunidade, né, de estar perto de Jesus e não entende seu plano, né? Barrabás como aquele, né, que tem todos os motivos do mundo para ser condenado e julgado, como nós também temos, né? E alguém assumiu o nosso lugar, né? Na verdade, Barrabás representa todos nós, né? Mas também representa algo mais profundo, né? Como o Lucas acabou de mencionar, né? A nossa decisão de escolher o pecado do que Jesus, né? Escolher nossa vida de pecado do que escolher Jesus, né? Que pode nos livrar ou nos tirar do pecado, né? A decisão, né, de escolher por Barrabás ou por Jesus
é a decisão que todos nós teremos que fazer em algum momento. E as nossas escolhas, elas vão ter consequências. Achei muito legal aqui a lição. Então, aqui para pensar, né? Só fica aí a dica para você também colocar para sua classe. Deixa a galera falar também, tá? Em quais situações você percebe a tentação de escolher Barrabás, entre aspas, né? Nossos pecados, uma vida de pecado, em vez de Jesus, né? Em que situações? Cara, às vezes é uma fração de segundos, né? Às vezes é no cotidiano do dia a dia, né? Que Deus está dizendo assim, pai, por que você não escolhe diferente? Acordou de manhã, cara, eu vou direto no celular ou vou abrir a palavra? Acordou de manhã, eu vou dedicar tempo para estar com Deus ou eu vou já entrar no meu rolo compressor? Começou a atividade do dia, cara, eu vou manter algum hábito saudável ou vou insistir em manter qualquer hábito que não vai me trazer algum tipo de saúde, né? Seja ela qual for, física, mental, psicológica, enfim. Eu anotei aqui as minhas coisas, né? Que eu acredito que Deus precisa, que eu preciso escolher, né? No lugar de Barrabás, dos meus pecados. Escolher Jesus, né? E aqui a lição dá uma dica, tá, gente? Ó, peça ao Espírito Santo que ajude você a enxergar isso com clareza, né? E resistir da próxima vez. Às vezes é um alimento que você sabe que não é bom, cara. Não faz bem. Você obteve todas as informações possíveis de que não é bom. E a gente é tentado a continuar fazendo a mesma coisa. Então, Pilatos, ele teve todas as informações possíveis, cara. Todas. Inclusive, fez de todas as formas possíveis para se manter neutro. Até externas, né? Não tem neutralidade, cara. A gente tem que tomar uma atitude. E a lição aqui destaca, né, Nath, que houve um ponto da virada. Porque até então aqui ele tenta o tempo todo jogar, empurrar para outro e tenta manter-se indeciso, tenta se manter neutro, tenta se manter em cima do muro e tenta dizer que não, tenta dar uma alternativa que não tem como a pessoa escolher. Que não tinha como não escolher Jesus, mesmo assim dá errado, né? E tem um ponto da virada aqui, tem um momento que mexem com o ego dele, ou seja, o diabo usa muito isso, ele usa num ponto que ele, isso aqui eu não posso perder, isso aqui não dá para negociar. Qual foi o ponto da virada nessa experiência de Pilatos com Jesus? O ponto da virada, acho que aqui nessa lição de terça-feira, é que ele ficou encurralado, né, pastor? Entre o medo de fazer uma escolha errada, que era a de matar uma pessoa inocente, e a de ficar encurralado de deixar ele vivo e, querendo ou não, ele se assumir como um rei poderoso e tomar o lugar de Herodes ali, né? E eu acho que esse ponto de medo e o fato dele ter sido parado no meio desse julgamento e aconselhado pela própria esposa dele de não condena aquele que é justo, ele reafirma isso, né? Ele é o filho de Deus, ele tem uma prova concreta da lição anterior, da lição segunda, né? Que é o que é a verdade. A própria verdade estava diante dele, que era o próprio Jesus, né? Acho que esse é o ponto da virada, de querer preservar uma posição. Acho que a gente se pega muito nesses bens materiais. Foi comentado em algumas lições anteriores das semanas passadas, né? Que às vezes a gente preza por isso, preza por poder, e essas coisas também foram oferecidas para Daniel, né? De, olha, você vai ter uma posição de poder e tudo mais. E ele falou, não, eu não quero, porque essas coisas são fúteis, essas coisas passarão, assim como esses reis passaram também. Isso. A lição menciona esse ponto, achei muito legal isso aqui, né? O ponto da virada, porque no momento anterior, o próprio grupo, né, começa a questionar ele em relação a isso, né? Em relação às decisões que ele teria que tomar. Ele estava sendo induzido a tomar aquela decisão, né? E a lição diz que o ponto da virada veio quando a multidão colocou em dúvida a lealdade dele a César, né? Eles insinuaram que se ele não poderia ser... Insinuaram, né, que ele não poderia ser amigo de César se soltasse alguém que dizia que se dizia ser rei. E isso foi muito forte para ele, né? Porque o que estava envolvido naquela insinuação era muito mais do que só um partido político, né? E segundo o que a gente está percebendo no contexto aqui, representava até a sua permanência no governo. Eles poderiam usar aquela situação para tirar ele do poder, né? Na cabeça deles foi uma ameaça terrível, né? Muito forte, né? E inclusive porque quando isso começa a acontecer, parece que uma chave vira na cabeça de Pilatos. E ele faz uma pergunta estranha, mesmo sabendo de tudo. Devo crucificar o rei de vocês, então? Vocês querem que eu crucifique o rei de vocês? Nenhum momento eles assumiram Jesus como rei, né? Mas é uma mistura de ironia com
com desprezo, Com tipo assim, dúvida eu não também, tenho né? nada a ver com isso aí não, eu não quero mais me envolver com isso. E se alguém tiver que fazer uma coisa aqui, vai ser vocês. É uma decisão de vocês. Mas o tempo todo, né? Tentando ironizar, né? E a resposta do público deixa ele mais louco ainda. Porque a resposta é o seguinte: não, a gente não tem nenhum rei A não ser César. a não ser César. Esse amigo que você quer atrair aí, ao deixar esse homem vivo. Eu vejo dessa forma também, pastor. Que quando eles começam a fazer essas insinuações, era meio assim, ó. Você tá vendo aqui, ó. Você tá querendo deixar esse cara que tá querendo ir contra César. Ou seja, você tá se reunindo com esse cara que tá fazendo uma rebelião. Então, quando César souber disso, você vai ser um traidor de Roma. Né? Então, pra mim, essas coisas entre linhas, é isso que eles estavam querendo falar. Né? Porque Pilatos ele era um romano. Essa estratégia... Eles foram num ponto assim Sim. que... E essa estratégia, ela é muito conhecida por Satanás, né? Assim, a gente volta lá pro contexto de Adão e Eva e, assim, a cobra, ela começa a falar meias verdades, né? Ela não fala uma mentira pra Eva. Nossa, mas como assim? Você não pode comer essa fruta aqui? Deus falou isso? Deus disse isso? E as pessoas, elas começam a questionar ali, Pilatos, olha, se você está soltando alguém que se diz rei, como assim se diz rei? O seu rei não é César? Isso é contra... E eu acho isso muito engraçado, porque assim, engraçado não, é preocupante, porque a mesma estratégia que foi utilizada no Éden, na crucificação de Jesus, é usada hoje. Quantos jovens nós não caem no pecado da carne por uma ameaça de tipo, você não me ama? Sim. Nossa, mas você não é meu amigo? Nossa, mas você não falou que ia pra festa com a gente? Nossa, mas você não disse isso aqui? Que é o quê? Confronta a nossa identidade atual, posição atual, e que nos faz questionar, até mesmo titubear em escolher o certo e o errado, mesmo sabendo o que é o certo e o que é o errado. As posições que o mundo nos coloca, né, os palanques que o mundo nos oferece é muito perigoso, porque quanto mais alto nós estamos, maior o julgamento de Satanás virá. E aí a gente tem que tomar uma decisão de ou eu mantenho a minha postura política, social, ou eu escolho Jesus Cristo. Da mesma forma com o Pilatos aqui, ele chegou no momento que ele precisava escolher. Como o pastor bem falou, ele ironizou muita coisa. Gente, eu vou crucificar o rei de vocês? Vocês têm certeza que vocês não querem escolher Barrabás? Barrabás é que coisa ruim, hein? Aqui, ó, não, solta Barrabás. Ou seja, em algum momento a gente também vai tomar essa decisão. Em algum momento você, jovem, vai estar em um conflito que a gente pode até colocar um grande conflito de ter a grande escolha da sua vida. E talvez essa escolha vai ser a que vai nortear toda a sua vida cristã. Se a gente não escolher a Cristo Jesus, independente de todas essas situações, infelizmente nós estaremos sendo coniventes com o pecado da mesma forma como Pilatos foi. É isso aí. Pilatos conhecia a verdade. A gente também conhece. Sim. Pilatos teve a chance da vida dele. A gente também está tendo. Mesmo assim, justamente na decisão que mais importava, a lição é muito irônica isso aqui, né? Ele se curvou à pressão dos líderes. E a lição também fala assim, olha, se curvou à pressão de líderes que ele não respeitava. Ou que não respeitavam ele. Então, às vezes, a gente, né, o pastor colocou no ADC, Dudu, achei muito legal, né, poxa, a gente, às vezes, um grande perigo, né, a gente falando de consumismo, né, a gente quer ter coisas para agradar pessoas que a gente nem gosta. Isso é verdade. Ou que nem gostam da gente, né? Isso é verdade. E na vida espiritual também não é muito diferente, não. Às vezes a gente, para poder agradar os outros, ou pessoas que às vezes nem se importam com você, nem estão preocupados com o seu bem, só para se manter ou fazer parte daquele grupo, ou se manter naquele circuito, ou para não ser diferente, a gente cede à pressão, né? Então, na realidade, aqui a lição tá tentando dar pra gente aqui o privilégio da gente entender também que sim, existe um momento em que você vai se decidir. E Pilatos aqui se decidiu. Ele, ao assumir, né, lavar as mãos, falar, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a morte desse inocente, ele estava declarando abertamente, olha, eu não vou tomar a decisão que eu sei que é o correto, que eu fui avisado, Deus mandou um sonho para minha esposa. Eu fico tentando imaginar, né? Às vezes Deus faz tudo o que pode para nos mostrar qual é a vontade dele, e às vezes a gente não faz. Então nós não estamos, né, muito distantes, né, da realidade de Pilatos. A gente precisa hoje também tomar uma decisão
ao lado de Jesus, ao lado daquilo que Ele quer para a nossa vida. Porque todos nós, repito, vamos ter que tomar essa decisão. Bom, o tema dessa semana nos lembra, né, que calar a consciência por conveniência pode ser um dos maiores perigos da vida, né? Não, eu vou tomar a decisão agora porque eu sou jovem. Não, vou tomar agora não porque eu vou ter tempo depois. Não, vou tomar agora não porque... não, missão agora não. Quando tiver mais tempo, então... É perigoso demais a gente calar a voz da consciência, né? Por conta de alguma conveniência, né? Calar essa consciência é muito perigoso. Ela pode ser cauterizada, né? A gente pode correr o risco também de, como o povo naquele dia, escolher Barrabás, né, que é símbolo dos nossos pecados, né, ao invés de escolher Jesus, né? Jesus pede para a gente tomar uma decisão hoje. Tome uma posição ao lado dele hoje. Jesus, ele estava ali para tomar a sua decisão e ele já tinha tomado. Fabrício, mas e se Pilatos não tomasse decisão, como é que Jesus morreria? E se não fosse Judas que o traísse, como é que ele morreria, né? É claro que a Bíblia está contando a narrativa do que aconteceram nos fatos, né? Mas se Jesus não tivesse interesse de salvar Pilatos, óbvio que ele não daria essa oportunidade para ele. Se ele estava dando essa oportunidade para ele, como está dando para a gente também, é porque há chance para a gente, há chance para Pilatos. Ele fez de tudo, cara, tudo que ele podia para Pilatos também tomar uma decisão, como está fazendo com alguém que está acompanhando esse podcast também. Então é muito importante que você fique atento e não sufoque a voz da sua consciência. O Espírito Santo ainda está falando com você? Não apague a voz do Espírito por algum tipo de conveniência. Não vai valer a pena. Pilatos é uma evidência clara. Não queria perder o poder, terminou perdendo. Na verdade, a própria Roma deixou de existir, né? Então, fique esperto e atenda a voz do Espírito. A palavra-chave da semana hoje é injustiça. É a palavra-chave da semana. Inclusive, foi uma das coisas que mais... Deus permitiu que Pilatos tivesse a oportunidade de ter acesso naquele dia. Qualquer pessoa poderia chegar àquela mesma conclusão, né? E que ele também chegou, mas que não se posicionou. A palavra-chave da semana é injustiça. E eu queria pedir ajuda aqui. Me ajuda aí, Lucas, teu texto, tua palavra, pra gente construir nossa rede semântica. O texto que eu coloquei foi violência. A palavra violência, o texto está lá em Provérbios 10, versículo 11, que fala muito sobre eu enxergo aqui muitos fariseus naquela época, né? A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Eu enxergo esse texto e observando ali a narrativa ali que a gente lê em João, onde as pessoas gritam, crucificam. Eles não entenderam de fato quem era Jesus. Eles não entenderam a mensagem. Porque eles gritaram da boca dele a violência, né? Crucifica, mata esse homem. Então a palavra para mim é violência, né? Trazendo ali com a parte da injustiça, e o texto de Provérbios traz muito isso, né? O perverso, ele profana a violência pela boca. Se você não está convertido, se você não está conectado com o Pai, com Cristo, você só vai falar perversidão e só vai sair violência das suas palavras. Mesmo mascaradas de formas bonitas, mas só vai sair violência. Que é uma forma de injustiça, né? Sim. Ok, maravilha. E aí? A minha palavra é perversão, e tá lá em Êxodo, capítulo 23, verso 2, que diz: não acompanhe a maioria para fazer o mal, ao testemunhar em um processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, que foi exatamente o que Pilatos fez. Nossa. Ele perverteu aquilo que ele acreditava e sabia que era verdade para agradar a maioria. Então que a gente tenha isso em mente, né? Que também é uma forma de injustiça, a perversão dos nossos pensamentos ali para agradar a maioria. Muito da hora. E aí, Família, texto a palavra. A minha palavra é desviar. Com base no mesmo versículo que ela falou, né? Uma vez eu ouvi um pastor falando assim: se alguém falar pra mim assim, isso aí não tem nada a ver, quando você tá falando coisas de Deus, né? Isso aí não tem nada a ver, corra, que isso aí é cilada. Essa é frase do inimigo. E exatamente, a gente tem que desviar do mal, né? A Bíblia fala isso. Quando a gente vê situações que a gente sabe que tá errado, a gente tem que sair de perto mesmo, né? Como José fez, ele saiu correndo, por quê? Porque ele não queria pecar contra Deus. Então que a gente possa desviar do mal pra gente não pecar contra Deus. Injustiça, né? Eu coloquei aqui também, em relação à questão da nossa rede semântica, a palavra covardia, né? Como a gente é covarde às vezes, né? Às vezes por coisas tão pequenas a gente nega Jesus, né? A gente
troca Jesus por Barrabás, né? Por uma mera conveniência, às vezes por um... O que vão pensar de mim? Então, o que o céu vai pensar de mim? Isso que deveria ser minha preocupação, né? Ah, mas o que meu vizinho vai pensar de mim? Beleza, é importante, tá? Mas o que é que Jesus vai pensar de mim? Então, às vezes, o que falta para nós muitas vezes é coragem da gente se posicionar ao lado daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro, né? Do que é a verdade, que é o próprio Jesus, né? Caminhando já para o final, nosso tempo já acabou já. A lição termina falando sobre a decisão, né? Todo esse julgamento levou a Jesus à cruz, né? É óbvio, né, que a gente sabe que Jesus já tinha afirmado, né? Eu dou a minha vida, sou eu quem vou entregar. Não vai ser um juízo humano. Pilatos, né? Você não sabia, aliás, Herodes, eu posso te libertar, cara. Só você fazer o que eu estou te pedindo aqui, isso é um milagre. Eu tenho o poder de te libertar ou de te condenar. Assim, nenhuma autoridade, cara. Nenhuma autoridade seria dada sobre mim. Nenhuma, se do céu não tivesse sido dado. E é muito forte, né, o que ele ouve, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Você não vou fazer milagre não, porque a grande verdade é que se milagre convertesse, né? Cara, já teria muita gente convertida, né? Mais milagre do que ele tinha feito, tinha ressuscitado um morto, cara. Não alterou o coração, o caráter de muita gente ali, né? Então não são os milagres, né? Mas Jesus faz uma promessa para ele bem desafiadora, né? Cara, você vai me ver na glória do meu Pai quando eu vier em poder e muita glória minha e de todos os meus anjos. E Herodes vai ver essa promessa se cumprindo. Pilatos também. Amém. Então, a lição termina falando sobre o peso da cruz, né? A lição termina falando sobre isso e destacando aqui especialmente, né, o fato de Jesus ter aceitado, né, aquele julgamento injusto. Como já foi mencionado aqui, uma decisão dele, uma negativa dele e aquela palhaçada toda teria deixado de existir. Por que ele vai até o final na cruz, Lucas? Então, pastor, Sou eu, né? Vai lá, família. Deixa eu começar aí, o Lucas conclui. Vai lá. Aqui vem falando, né, sobre o ato simbólico de Pilatos lavar as mãos, né? Porque ele queria dizer que ele não estava sobre ele. Inclusive, no final da lição de terça-feira, fala exatamente isso, né? Que a multidão grita para ele, né? Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos, né? Então Pilatos foi, lavou a mão e falou, tá bom, então o problema é de vocês agora, né? Consequência também, né? Só que assim, todo o comportamento de Pilatos, no meu modo de vista, só prolongou o sofrimento de Jesus. Porque ele foi açoitado, aí foi açoitado, né? Enfim, foi toda aquela cena. E vem Barrabás, e sai Barrabás, e aquilo foi prorrogando. Jesus já estava vindo de uma situação complicada, que foi Getsemane, né? E aí a última refeição dele foi a ceia, que ele fez com o discípulo. Então assim, Jesus já estava vindo de todo um processo de sofrimento, desde o Getsemane. E aí, isso foi desgastante para Jesus, né? E quando chegou aqui, que ele foi condenado mesmo, e ele foi carregar a cruz, primeiro, a gente sabe que a cruz, literalmente, a cruz não foi feita para ele, né? Então, já mostra exatamente isso. Ele era inocente e aquela cruz não era dele. Aquela cruz era nossa, né? Então, aqui vem falando que tem, algumas pessoas acham que tem algum tipo de divergências entre os relatos, porque uns falam que Jesus carregou a cruz e outros falam que foi Simão, né, que carregou. Mas, na verdade, eles mostram contextos... aspectos diferentes. Aspectos diferentes da mesma cena. Então, uns focaram, Jesus carregou, o outro focou. Nossa, a outra pessoa foi e tomou o lugar, né? Mas as duas coisas aconteceram. E aí, Jesus estava tão já debilitado, tão cansado, que ele caiu por 2 vezes. E na segunda vez, né, foi quando Simão tomou a cruz de Jesus. E aqui fala que quando ele fez isso, ele já foi abençoado. Na hora que ele carregou a cruz de Jesus, ele já foi abençoado. Porque depois ele foi convertido, né? E é muito bonito isso. Porque assim, naquele momento pareceu uma vergonha para Simão, né? Afinal, era a morte mais humilhante que existia, né? E aí ele carregando a cruz como se ele fosse o condenado. Mas, no mesmo momento que para os que estavam olhando era uma vergonha, mas para Deus era o quê? Já era uma oportunidade de bênção. E foi, né? E eu acho muito bonito aqui que no
fala uma coisa assim que eu acho incrível, que Jesus realmente estava cansado, né? Mas ele desabou, né? Por causa do peso da cruz. Mas fala que nós não carregamos a nossa cruz sozinha. Em momento nenhum eu tô sozinho carregando os meus fardos, meu peso. Muito pelo contrário, na Bíblia fala, né? Entrega, que o meu fardo é leve, né? Eu levo sua cruz, que é pesada, e você traz o meu fardo. E é muito bonito. Eu achei incrível isso, essa colocação mesmo aqui no final, né? Que Jesus, ele precisou de apoio para carregar a cruz, precisa. Como nós temos também que nos entregarmos para ele carregar a nossa cruz. E precisamos aceitá-la, né? Aceitar a ajuda que Deus às vezes coloca uma pessoa, soltar né? o controle, né? Coloca uma situação para nos dar ânimo, disposição, né? Nem Jesus, né, enfrentou, passou por tudo que passou, na condição que ele estava, já que ele é nosso representante, né? Por tudo sozinho, né? E é muito bonito isso, né? O fato da Bíblia dizer que essa mensagem, ela chegou até nós e o ser humano, ele faz parte, né, dessa mensagem, né? Ele é parte integrante, né? Simão é colocado ali, como também nós somos colocados ali, aparentemente do nada, né? Simão teve o prazer de cruzar com Jesus, com a cruz de Jesus, e até Ellen White diz que depois se tornou a maior alegria da vida dele, a honra da vida dele, né? Foi ter carregado a cruz de Jesus, que é a mesma coisa que ele quer que aconteça com a gente também. Talvez um dia desse a gente estava também sem conhecer nada do Evangelho, né? Sem conhecer a verdade de Deus. E um dia ela chegou à porta do nosso coração, né? Da nossa família, ou para alguém lá um pouco antes da gente. E o Evangelho agora faz parte da nossa vida. E é um privilégio carregar a cruz de Cristo. É um privilégio se posicionar ao lado de Jesus. É um privilégio poder se decidir ao lado dele, né? Pagar qualquer preço para permanecer ao lado dele. E Deus também sabe, né? Jesus sabe que muita gente precisa de ajuda. Deus sabe, tem total consciência que há muita gente que precisa de apoio, cara, de incentivo. E talvez o apoio, a resposta, a motivação que alguém está precisando é você lá. Dizer, vamos seguir Jesus. Vai valer a pena. Não tenha medo, né? Crê nas promessas de Deus, né? E se foi importante para Jesus, imagina para alguém que ele quer alcançar hoje também. E espera que você, não só você, mas quem está também acompanhando aí esse podcast, né? Seja também um auxílio ou ajuda que alguém precisa, né? Para poder tomar uma decisão ao lado de Jesus, né? Então, a lição que a gente tira aqui é que todos nós, até Jesus e nós, precisamos também de ajuda, precisamos de apoio, né? Para poder tomar essa decisão ao lado dele. Bom, o custo da rejeição foi muito alto, né? E Pilatos não quis pagar esse preço. E eu queria ouvir de vocês aqui no finalzinho desse episódio de hoje, as considerações finais, o que essa lição chamou a sua atenção, o que Deus falou ao seu coração, e se a experiência de Pilatos falou alguma coisa para você pessoalmente no episódio de hoje. Começando aqui pelo Lucas. Vamos lá. Pastor, quando eu estudei essa lição aqui, né? Que eu já comentei aqui, eu sempre vem uma música na cabeça, né? Eu fiquei ouvindo vocês falando, estudando a lição também, só veio a música lá, A Cor do Calvário, na minha cabeça, né? E assim, pensar no sacrifício que Jesus fez por nós. Claro que, assim, Pilatos, ele teve que tomar uma decisão, nós também. Mas quando a gente para pelo menos 10 minutinhos do nosso dia para pensar no sacrifício que Jesus fez por nós, mas não de forma... Que não se resume só àquela cruz. Não se resume. Mas eu digo muita coisa que ele deixou para vir, né? Não de forma, tipo, generalizada. Não, Cristo morreu por nós. Gente, se a gente para pensar nos detalhes, a quantidade de chicotadas, pesquisem qual foi o tipo de chicote que açoitou as costas de Jesus. As chicotadas, a humilhação, o xingo, a esponja para beber água, que era uma esponja suja de mijo, né? Vinagre, assim, uma humilhação do começo ao fim, para que eu e você possamos ter vida e a escolha de estar ao lado do Pai. Quando a gente pensa sobre isso, essa lição me trouxe essa reflexão. Cara, o preço da cruz foi muito alto. O preço da rejeição foi muito alto. Cristo sofreu o pior tipo de humilhação desde o Getsemane, como nós estudamos aqui, que ele começou a sangrar sangue por já sentir o peso do pecado. Ao olhar o povo que ele curou, que ele veio salvar, que ele trouxe a vida de volta, gritando, olhando para ele e falando, crucifica, dando todas as oportunidades para Pilatos para
para que ele pudesse fazer o certo e mesmo assim as pessoas escolheram errado. Então eu trago para mim uma reflexão aqui que nós não podemos de forma alguma rejeitar Jesus, que o sacrifício dele foi muito grande. Me corrija se eu estiver errado, pastor, mas se eu não me engano alguém já me disse, eu não cheguei a ler esse texto, que os anjos no céu, Ellen White fala isso, que os anjos no céu queriam se jogar lá de cima para tirar Jesus daquela situação e não pôde. Deus não permitiu. Deus não permitiu que os anjos viessem porque era uma injustiça muito grande e ele fez isso por cada um de nós. A escolha está em nossas mãos agora. E precisamos tomá-la, né? Com certeza. Beleza, Nath, tô com os considerações finais aí. Eu também pego um pouco do que o Lucas falou, né? De quando nós tivermos a oportunidade de tomarmos uma decisão ao lado de Cristo, que nós possamos tomá-la. Que não seja 5 minutos de prazer, que não seja um pecado da carne que te tire essa oportunidade de escolher um lado, de ou escolher a Satanás e sofrer as consequências, ou escolher a vida eterna com Cristo. Não é 5 minutos de felicidade que vai te custar uma vida inteira, mas se você tiver que tomar uma decisão ao lado de Cristo, escolha sempre Cristo. Ele é sempre a felicidade, ele é sempre tudo de bom na nossa vida. E que você possa sempre escolher esse lado. E pode não custar aqui, né? Mas pode custar a eternidade, verdade. né? Verdade. Fabi. O meu pensamento também é bem esse, sabe, pastor? Porque assim, o senhor falou, a sua palavra foi covardia, né? Isso mexeu comigo assim, sabe? Porque às vezes, uma atitude que a gente toma, a gente pode romper uma situação de injustiça. Uma coisa que a gente fala ali, sabe? Que a gente possa ser essa pessoa que vê a injustiça acontecendo e a gente rompa elas. A gente seja Jesus ali para aquela pessoa. E isso não é fácil, porque muitas vezes a gente vai romper com pessoas que é da nossa estima, sabe? Pessoas que são importantes pra gente. Mas a gente tem sempre que decidir o quê? Estar ao lado do que é certo, que é o quê? Estar ao lado de Jesus. Então, que isso possa ser uma constância. Porque muitas vezes nosso silêncio pode estar prejudicando até a salvação de outras pessoas. Além da nossa, né? Porque se a gente está falando de preço, né? Então, além da gente estar custando a nossa salvação, a falta de atitude nossa pode estar custando a salvação de outros também. Então, acho que é isso. Naquele dia, Herodes tomou uma decisão, Pilatos tomou uma decisão, a multidão tomou uma decisão, né? E a gente também tem que tomar a nossa, né? Então, que Deus nos abençoe para que a gente tome a decisão correta, né? Que Amém. seja estar ao lado de Jesus e estar disposto a pagar qualquer custo, qualquer preço, seja ele até mesmo da rejeição, né? Para estar ao lado dele. Termina com a oração aí, Lucas. Acertei a oração? Sim. Caramba, ora aí, então. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por enviar o teu santo Filho, Senhor, para morrer em prol dos nossos pecados, ó Pai. Nós estudamos aqui nessa lição que nós precisamos tomar uma decisão, e que a decisão que cada um aqui nesse podcast ou que esteja ouvindo seja a decisão de estar ao teu lado, Senhor. Amém. Que mediante a injustiça nós não podemos ser omissos ao pregar a verdade e a falar a verdade. Fique conosco, Senhor, e nos ajude a essa missão. Mesmo que o nosso posicionamento nos custe cargo, família, amigos, relacionamento, mas que a nossa posição não custe o nosso lugar no céu, Senhor. Amém. Fique conosco, Senhor, abençoe aqueles que estão aqui e quem estão nos ouvindo também. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Valeu. Obrigado, Fabi. Isso é demais. Valeu, Nath. Você é top. E obrigado a você que separou esse tempo para estar com a gente aqui também. Esperamos que esse bate-papo em torno aqui da experiência de Pilatos tenha te tomado, te ajudado, né, a entender que todos nós temos que tomar uma decisão. Ninguém pode lavar as mãos diante de Jesus. Todos nós temos que tomar uma decisão ao lado dele. E espero que você entenda que o melhor lado a tomar é o lado dele, é o lado de Jesus. Não importa o preço que tem que pagar, decida seu lado dele e tenha total segurança de que vai valer a pena, tá bom? Que Deus te abençoe, não esquece de compartilhar esse conteúdo no nosso podcast, no nosso canal do YouTube, também no Instagram. Nos encontramos em breve aí no próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!